aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô bem contente de voltar aqui, porque hoje a gente vai falar sobre a nova estreia, o novo BL, né, o manhwa, uma comic coreana da Minhwa, a autora de BJ Alex, né, que vocês sabem que foi uma comic que eu acompanhei, que eu fiz várias reviews aqui no canal e que eu gostava bastante. A questão é que BJ Alex foi encerrado lá em agosto de 2020 já, e a gente já não tinha uma nova obra da autora durante esse tempo todo, e finalmente estreou Jinx, a nova obra da mesma autora de BJ Alex. Antes de mais nada, deixa eu te pedir, se você gosta de BL, se você gosta de conteúdo e quando eu trago essas obras novas, já deixa seu like aí no vídeo, porque ajuda bastante esse vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E aproveita e me acompanha lá nas outras redes sociais, eu sou o Gutunu, no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá saindo bastante conteúdo por lá também. Então, como eu disse no começo do vídeo, a gente vai falar da estreia de Jinx, o novo BL da Minhwa, um BL Mature, né, mais 18, que foi lançado pela Ledzin, pela plataforma, simultaneamente em inglês, espanhol e coreano. Como talvez você vai ficar bem curioso por essa obra depois de assistir o vídeo, eu já quero te avisar que esse primeiro capítulo ele é totalmente gratuito em qualquer uma das 3 línguas. Então, se você consegue ler a obra em coreano, inglês ou espanhol, eu vou deixar na caixa de descrição links para você ir na plataforma do Ledzin e ler elas. E não esqueçam que o Ledzin também tem um aplicativo para você ler no seu smartphone. Então, na história, a gente vai conhecer o Jun Jae-kyun, que é um grande lutador de MMA, um renomado, premiado e muito conhecido lutador de MMA, com um temperamento bastante questionável, tá? Ele vem aí com uma proposta de ser um daqueles semes de temperamento questionável, como se a gente for pensar, o Ji-won em BJ Alex também era bastante no começo. Quando eu falo sobre essas atitudes e personalidade questionável, eu tô falando sobre ele ser muito violento e arrogante, e por isso ele acaba afastando muitas pessoas dele, colocando inclusive alguns prestadores de serviço a não quererem trabalhar com ele, o que vai levar a gente ao nosso Uke da história, o Kim-dan. O Kim-dan é um jovem fisioterapeuta de aparência frágil e tranquila que vive a vida basicamente atrás de dinheiro para poder pagar um monte de dívidas na qual ele se atolou. Ele vive essa vida que dá para considerar até meio merda, porque ele literalmente pula de emprego em emprego e a preocupação dele é ter dinheiro para lidar com as contas do mês, conseguir viver a vida dele e ainda poder ajudar, né, poder cobrir os custos da avó dele que tá no hospital. Quando eu digo que a vida dele é meio merda, eu não tô brincando. Tipo assim, ele precisa aceitar basicamente qualquer tipo de emprego porque ele tinha um bom emprego em um hospital que poderia colocar ele em uma vida estável, mas por causa de assédio que ele sofreu de um dos médicos, ele acabou sendo expulso e também acredita que o seu nome tenha sido meio que sujo nessa bolha de hospitais, porque mais ninguém contratou ele, enquanto o médico que abusou dele tá lá como se ele fosse totalmente inocente. Preciso mencionar que eu acho que esse médico pode acabar sendo um problema ao longo da história se a autora quiser usar ele como algum obstáculo, algum problema que ela queira criar pra, como a gente tá acostumado a ver o Seme sair como herói da história. Então o Kim-dan acaba aceitando um trabalho que mais nenhum fisioterapeuta estava aceitando. Ele vai ser o fisioterapeuta do Jun Jae-kyun, porque depois do último, os outros começaram a recusar o trabalho. Aparentemente ele teve uma briga e saiu no soco com outro fisioterapeuta. E óbvio que isso não deve ter sido nada bom, porque ele é um lutador de MMA, deve ter espancado o cara. Bom, ele recebe a dica e sabe que basta ele não incomodar o cara, ele fazer o trabalho dele ali de boa, que vai dar tudo certo, ele vai ganhar uma grana muito boa ainda. Porque como muita gente recusava esse serviço, o pagamento por ele é muito bom. E o Kim-dan, então, ele tenta se concentrar ao máximo, mas ele acaba se distraindo pelo corpo esbelto, pelo físico excelente do Jae-kyun e também pelo rosto dele, que é muito bonito. Ele acaba se distraindo em meio a massa
massagem que ele tá fazendo e vai, gente, ele acaba tocando na rola do Jae-kyun, do nada, assim, do nada. Ele tá ali tão distraído que ele acaba tocando a mão ali, ele fica super sem jeito, né, acaba criando ali um primeiro conflito, mas o Jae-kyun, ele meio que, acaba com isso aí de uma vez, termina essa massagem, vamos embora, e daí ele se concentra e finalmente termina. Se passa uma semana com o Kim-dan vivendo aquela vidinha de merda dele, né, e fugindo dos agiotas, tendo que pular de emprego em emprego, né, farmando dinheiro o máximo que ele consegue, até que ele recebe uma ligação, uma inesperada ligação, do Jae-kyun. Por que ele não esperava isso? Ele acreditava que o lutador tinha odiado o serviço dele por causa daquela situação desconfortável que parecia ter sido criada, e ele achou que não voltaria a ser chamado. E isso surpreende ele, porque é tipo tarde da noite e ele liga pro rapaz pedindo que o Kim-dan vá o quanto antes lá, porque ele tem uma luta no dia seguinte e ele precisava que o fisioterapeuta fizesse o trabalho para ele estar preparado para a luta. Ele está disposto, inclusive, a pagar uma taxa extra pelo horário do serviço, e é claro que a taxa é tão alta que o Kim-dan não pode recusar. A questão é que enquanto ele liga pro Kim-dan, ele tá transando com outro rapaz. Ele tá, tipo, no meio da foda, transando com outro rapaz, e ele simplesmente liga pro Kim-dan e diz: e aí, vem aqui no instantinho, eu preciso de uma massagem. A narrativa, tanto descritiva quanto visual da autora, continua naquele mesmo padrão de BJ Alex, então ela vem aí abusando de traços e corpos muito masculinos, muito fortes do sêmen da história, escolhe um Uke com traços um pouco mais delicados, mais frágeis, né? Isso é bem comum. A narrativa dela é sempre nesse ritmo, onde ela vai propondo a história e depois vai contando o background disso. É bem legal, né? Como eu contei a história pra vocês aqui em uma sequência diferente de como a gente conhece ela, porque a gente vai sabendo, vai vendo as coisas acontecer depois, e a gente tem uma perspectiva principal do Uke da história, do Kim-dan, que eu lembro que lá em BJ Alex também acontecia, quando o DG era quem dava a principal perspectiva pra gente de toda a história, e eu acho que é bem legal porque é quem inicialmente parece se envolver de forma mais intensa nessa história. Quando a gente vê o Jae-kyun sozinho, a gente tem uma narrativa, uma perspectiva um pouco mais em terceira pessoa. Já quando é o Kim-dan ou os dois juntos, a gente tem a perspectiva, os pensamentos, todos do Kim-dan de forma bem clara. Eu acho que é legal que a gente veja dessa maneira, porque ele é o personagem que vai trazer o conflito principal, que vai vincular os dois de maneira inseparável, né? Afinal de contas, na história, no clichê proposto, ele é o cara pobre que precisa muito dessa grana e que vai ter que acabar se submetendo ao que a história trouxer para ele, ao que o Jae-kyun propor. A abertura dessa obra, ela traz algumas ideias legais do que esperar do Jae-kyun. Afinal de contas, ele vai ser um cuzão que vai propor grana em troca de sexo, ele vai ser um cara que vai se apaixonar perdidamente pelo Kim-dan e vai correr atrás dele. Aquela personalidade cuzão dele vai ser ofuscada pela presença do Kim-dan, fazendo ele mudar, ou ela vai ser fortalecida com a presença do rapaz que acaba tendo essa personalidade tão submissa. A narrativa tem boas propostas, inclusive todas elas podem ser desenvolvidas ao longo da história se a autora estiver disposta a se prolongar. Visualmente tá muito linda a obra, tá? O traço tá muito lindo, bem detalhado, bem claro, tá colorido, né? O que a gente teve só na Side History de BJ Alex, tá muito bonito mesmo. A gente tem várias características visuais, né? Esse padrão criativo da autora que a gente tá acostumado na outra obra dela, mas esse traço ele foi aperfeiçoado, ele tá mais detalhista, mais delicado. A inclusão de cores na história também ajuda bastante a deixar esse traço mais bonito, né? Mais rico, mais detalhado. Tá bem bonito mesmo. A maneira como ela
trabalha o corpo de Aek-1 para se tornar ele uma escultura, para ele ser bonito de maneira exorbitante, assim, para ser realmente justificável a atração do Kingdom por ele e de como todas as outras pessoas estão dispostas a se submeter por ele. Então é bem legal ver como ela mantém as características principais do traço criativo dela, mas como eles foram aperfeiçoados. Já o Kingdom tem essa aparência bem fragilizada, bem menor, né? O que coloca ele nessa posição muito mais submissa e supostamente dependente, né? Muito mais fragilizada, tanto na narrativa quanto visualmente na história, o que é um padrão bastante comum em qualquer obra, né? E eu acho que funciona bem quando a gente tem uma história que tem um personagem com uma proposta tão violenta e um outro personagem com uma proposta tão submissa. Inclusive tem um painel que eu achei excelente, que é quando eles se encontram pela primeira vez e a gente vê a diferença no corpo e estrutura de cada um deles, o que eu acho que visualmente está propondo ali a diferença do nível social e da vida que eles levam, né? E também da personalidade. Um super imponente, arrogante, violento e seguro de tudo que ele faz e como ele leva a vida, e um outro totalmente submisso, que meio que não tem nada a perder e precisa estar recuando e vivendo com medo o tempo inteiro. Uma amiga minha descreveu isso como um encontro entre uma geladeira Electrolux e um Lulu da Pomerânia, e eu achei simplesmente excelente. E é claro que a minha bolha tá super apaixonada pelo Jae-kyun, por aquele corpo maravilhoso dele e aquelas tatuagens, né? Mas eu confesso que assim como eu era apaixonado pelo DG, eu tô aqui me sentindo completamente perdido quando eu olho para aquela carinha corada e insegura do Kingdom. Eu tô apaixonado por ele, assim, então tô bem ansioso pra ver como vai ser o desenvolvimento desses dois personagens. Se você acompanhou e gostou de PJ Alex, acho que Jinx é uma proposta excelente pra você. Eu tô com algumas expectativas, isso aí pode virar uma bomba gigantesca puro Chernobyl, mas pode virar uma história bem divertida, bem interessante. Eu devo voltar a falar dela no canal a partir dos próximos capítulos, e eles também estão prestes a lançar um especial, se eu não me engano. Tanto do especial quanto dos próximos capítulos eu volto a falar no canal assim que saírem, tá? E se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem que eu continue falando, discutindo os capítulos com vocês, é só deixarem aí nos comentários que eu volto e a gente vai falar de cada capítulo, assim como a gente está acompanhando Given e Semantic Error. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou dessa estreia, se você tem algumas expectativas para essa obra, como elas vão se desenvolver, deixa aí pra gente continuar discutindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!